É bom dizer que essa experiência dos anos Lula e primeiro governo Dilma, ela é muito rica no sentido de que foi possível, e foi pela primeira vez na história do Brasil, que o crescimento foi acompanhado de um processo de não só de distribuição da renda, de aumento dos salários, como de dinamização do mercado interno, porque havia no Brasil uma tradição de que nós não precisávamos do mercado interno para crescer. O Brasil era um país voltado para exportação, que é um país da periferia mundial, e exportar para os países ricos, e aqui bastava uma mão de obra com salário baixo para ajudar na produção de mercadorias baratas. Essa era a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. A novidade com o governo Lula é que a gente percebe que é possível se desenvolver, é possível fazer a economia crescer apoiado no mercado interno, e portanto a distribuição de renda não é só um fator que melhora as condições de vida das pessoas, um fator que vai garantir dignidade e qualidade de vida para o conjunto da população brasileira, mas é também um fator econômico importante. Essa é uma novidade que a gente vai ver muito claramente nos anos 2000, né? Ou seja, o mercado interno dinamizado pelo aumento dos salários, pelo aumento da renda dos mais pobres, vai ser um fator de expansão da economia, né? E vai puxar todo o desenvolvimento empresarial, industrial. Por isso que falávamos que as empresas também vão lucrar muito nesse período, né? É um período muito rico nesse sentido. E como experiência de desenvolvimento sustentável, né, é uma experiência muito valorosa, né, que deverá, tenho certeza, um dia voltar a inspirar os governos brasileiros no futuro, para que a gente possa recuperar essa forma, né, de fazer o país se desenvolver, incluindo e distribuindo renda, né? Isso é uma particularidade desse período, e ainda por cima em condições democráticas, né? O que é também um valor muito importante a ser ressaltado. De fato, um período muito especial do ponto de vista da classe trabalhadora, né? Com várias conquistas que é possível pontuar nesse período. Primeiro, amplamente conhecido, um período de crescimento do emprego e do emprego formal, né? O que é mais importante. Havia toda uma discussão dos neoliberais, do consenso de Washington, que você não conseguiria fazer o mercado de trabalho crescer com os níveis de regulação do mercado de trabalho da CLT, que era preciso justamente fazer as reformas, senão o mercado de trabalho não ia crescer. O que a gente assistiu é que houve um crescimento de 2 milhões de empregos por ano, em média, nesses 12 primeiros anos do governo PT, né? Chegamos a um total aí de quase 20 milhões de empregos novos criados, com carteira assinada, quer dizer, emprego formal, quer dizer, ao mesmo tempo que gerava emprego, gerava formalização, né? Contradizendo todas as ameaças que o neoliberalismo fazia, dizendo que isso era impossível. A política de salário mínimo foi a política mais importante dos governos petistas. Isso é reconhecido pelo Banco Mundial, pelo FMI, por estudos internacionais. A política que mais contribuiu para a redução das desigualdades no Brasil foi a política de salário mínimo. Foram anos seguidos de elevações reais do salário mínimo, entre 2003 e 2014, um aumento real de 73%, o que é muito significativo, né? E isso, quando você sobe esse patamar, isso acaba rebatendo para outras categorias profissionais, para outros níveis salariais. Quer dizer, há um efeito de progressão para diversos outros segmentos do mercado de trabalho. Se a gente observa as negociações coletivas que foram ocorrendo ao longo do período, o Diese faz um acompanhamento sistemático dessas negociações. Os trabalhadores foram gradativamente, à medida que o mercado de trabalho ia aquecendo, ia gerando novos empregos, ia diminuindo a taxa de desemprego, o poder de barganha dos sindicatos
se ampliava, as negociações coletivas tinham mais força, o governo estimulava esse tipo de negociação, e o que a gente observa nas pautas de negociação é que os ganhos reais de salário vão crescendo, né? A ponto que chegamos em 2010, 2011, 2012, com mais de 90% das negociações coletivas com ganhos reais de salário, né? Isso significa que entre os trabalhadores, né, vai haver sistematicamente uma melhora da renda familiar, né? E essa melhora na renda familiar traz impactos outros na vida das pessoas. Um dos impactos muito importantes é que os jovens que antes, na situação anterior, tinham que ir muito cedo para o mercado de trabalho, agora podem retardar essa entrada e estudar. Como você tinha ao mesmo tempo uma política de inclusão educacional, com o aumento das vagas nas universidades federais, nas escolas técnicas, no ProUni, com o FIES, etc., é um conjunto de políticas de ampliação da oferta de ensino, né, principalmente ensino médio, mas ensino superior, você acaba, e as famílias com melhor renda, elas acabam tendo condições de deixar o seu filho estudar mais tempo, o que significa uma mudança estrutural, né, para uma determinada contingente da classe trabalhadora brasileira muito importante. E nesse sentido, ele está se qualificando. E na medida que ele está fora do mercado de trabalho, ele não disputa emprego com seu pai, com seu tio, com seu avô, o que significa que o seu pai, seu tio, seu avô podem ter condições de negociar o seu salário em condições ainda melhores, porque não está sofrendo concorrência do jovem, né? Então é um efeito, vamos dizer assim, há um ganha-ganha aí, há um efeito positivo, uma externalidade, como nós economistas costumamos dizer, uma externalidade muito positiva desse processo, né? Uma coisa favorece a outra.